Excelente tarde para você ligado com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Paty. Boa tarde, dá um abraço. Rosinha, olha ela aí. Eu tô toda de rosinha, sabe por quê? Porque eu tô no verão. Isso. Vocês já deram uma olhadinha aqui no estúdio? Tá bonito, né? Nossa, esse mês de janeiro. Não, vamos lá, cadê olha. as flores? As flores estão diferentes. As Tem flores. comidinhas pra gente. Tem o nome verão. Vamos lá, vamos lá. Vamos bagunçar lá em cima pra todo mundo ver. Lá, que lindo lá que no tá o fundo, nosso cenário. verão, ali, ó, É pra gente começar o ano assim, ó. Vem verão, frutas, lá tudo atrás pra gente ali, ó. Mostra começar ali, Léo, nessa alegria mostrando que lá. é o mês de janeiro. Porque o mês de janeiro é mais bonito. Eu nem vou falar que é meu aniversário e que eu vou estar trabalhando no meu aniversário pela primeira vez na vida. É sério? Eu tô tão feliz, quero festa. Boa. Mas vamos fazer a Então, festa pronto. aqui hoje. As ondas vindo aqui, Paty, ó, tá vendo lá pela praia imagem? carioca, em homenagem a mim, isso aí. Tô quase sentindo o pé na areia aqui, ó. Mas vamos falar de um assunto que tem me... É só terapeutizando, terapia no filho, terapia na mãe, terapia no pai, o pastor aconselhando para lidar com a adolescência e tudo que a adolescência traz pra gente. E hoje, em especial, a gente vai falar da fé. A fé. Como é que a gente faz para os nossos filhos, nós que somos cristãos e que temos uma religião e temos, né, costumes, e para que eles continuem nessa rotina ou nessa busca? Porque assim, eu acredito que assim como a gente teve o nosso momento, nosso encontro com Deus, a gente quer que os nossos filhos também tenham esse momento, esse encontro com Deus, por mais que nasceram já em um lar cristão, mas vai chegar uma hora em que eu tive o meu momento, o meu encontro com Deus. E a gente ora para que os nossos filhos tenham esse momento também, mas assim, na adolescência, Patrícia, não sei como é que foi a sua, mas a minha... Nasci em lar cristão e era aquela confusão na cabeça, aquela confusão, às vezes não queria estudar a Bíblia, não queria saber de nada, não queria saber de ir para a igreja, mas ao mesmo tempo, não, eu preciso de Deus, mas não e tal, entendeu? Era aquela luta, aquela briga. E aí, como fazer para eles manterem aqui, ó, o foco nas coisas de Deus? Pra gente que é adulto, já é difícil também, né? É por isso que a gente veio pedir ajuda. Eu hoje contratei o meu pastor particular. Pronto, olha ele aí. Pastor Gilmar Batistotti, ele que é apresentador aqui da TV Novo Tempo, é amigo, é o pastor da minha casa. Ele me ajuda aí com questões da minha adolescência. É muito legal. Boa, tem o contato dele aqui também, viu, pastor? Né? Tá chegando não, já tá na hora de eu pedir alguns conselhos também, viu? Ele tá agora numa outra vertente, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas agora, Patrícia, antes da gente já entrar nesse assunto aí que é de extrema importância para quem tem filhos adolescentes em casa ou que tenham cuidadores, sejam cuidadores também, né, na escola, quem sabe na escola ou em outros meios aí também. Então, fica com a gente, porque daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre esse assunto, porque agora está chegando Josemara Mai, que foi, inclusive, dar uma passeadinha por aí. Mais info diferente. Mais info NT? Pode soltar o VT. Isso mesmo, Mais Info está um pouquinho diferente, especial de férias. Eu quero te levar para conhecer o camarim da Novo Tempo. Mas antes, roda a vinheta. Já estou aqui no camarim porque eu quero te mostrar esse lugar maravilhoso que os apresentadores, repórter, convidado ama passar e conhecer, viu? Mas não é só eles não. Tem gente que vem conhecer a Novo Tempo, fazer o Tour NT para conhecer também esse um dos lugares dos nossos bastidores. Murilo é nosso responsável pelo Tour NT e vai contar se é ou não é o lugar preferido do pessoal. É sim, principalmente as mulheres gostam bastante daqui. E está incluso no percurso também, tá? E se tem uma dúvida, consegue tirar aqui com as meninas? Além do guia que estará explicando, né, o departamento, se for alguma pergunta mais técnica, mais específica, as meninas estão aí para responder também. E eu já tenho, viu? Já quero aproveitar e aqui no cantinho conversar com a Leandra. Leandra, conta pra gente, por que é tão importante passar pela maquiagem? Bom, porque aqui no nosso camarim nós temos a iluminação toda projetada para ser parecida com a iluminação lá do estúdio. Como as nossas câmeras são de maior definição, qualquer tipo de imperfeição que a gente tem na nossa pele, o brilho excessivo, alguma manchinha ou outra, ela vai acabar acentuando um pouco mais lá na tela.
Então é importante aqui a parte da maquiagem, porque a gente vai fazer a camuflagem dessas imperfeições, corrigir esses pequenos detalhes, para que a imagem final chegue sem ruídos, chegue mais bonita para você assistir aí na sua TV. E a gente faz também a finalização dos cabelos aqui, as maquiagens de efeitos especiais também. A gente grava a Tia Cecel, por exemplo, que tem a vovó Lourdes, o seu Ronilson. Então toda essa parte também é feita aqui no camarim. A gente trabalha diretamente com as produções, que vão passar pra gente a necessidade do dia ali. E aí a gente conversa aqui em equipe, a gente define o que vai ser feito para que a gente consiga entregar um trabalho de qualidade, para que a mensagem final chegue com mais qualidade para você na sua casa. Ai, que benção, gente. Olha, cuida do cabelo, cuida da maquiagem. Confesso pra vocês que eu amo passar por esse lugar. Mas antes, eu quero um tchauzinho pro Entre Família. Aí, isso aí. Pro pessoal de casa conhecer quem são as meninas que a gente sempre menciona lá no estúdio. Mas também tem uma outra parte que eu quero te apresentar, que é o figurino, onde os apresentadores e repórteres também passam, tá bom? Vamos lá? Cheguei, minha gente, já estou aqui no figurino e olha só quem eu encontro, o Pedro do Revista NT. Tudo bom, Jô? Tô bem demais, e você também, né, meu amigo? Todo elegante, pronto pra entrar lá, gravar. Daqui a pouco eu vou entrar ao vivo, né? Tô aqui preparado já, o camarim que faz esse milagre aqui do figurino, né? Cuida muito bem. E os créditos, claro, é para as meninas, que inclusive a Jaque faz parte dessa equipe. E eu quero saber, por que é tão necessário esse cuidado tão especial com as roupas? Então, Jô, esse cuidado, ele vai desde o início, quando faz a seleção, que vai ter um programa na grade, então a gente faz todo um projeto, até as compras, até a montagem dos looks. A gente tem que entender a comunicação do programa para que a gente possa separar peças de acordo com aquela linguagem. Então, esse cuidado é desde o início até a montagem final, as compras, a execução e o dia a dia mesmo. Ah, bacana. E conta pra gente, quantas peças mais ou menos tem aqui? Então, hoje a gente está em média de 6.000 peças para mais. E fiquei sabendo que um dos figurinos mais pedidos pelo pessoal que vem nos visitar é da Darleide, isso? Sim, isso mesmo. Quando o pessoal do tour vem fazer a visita aqui pra gente, no figurino, eles sempre têm a curiosidade de conhecer os programas que está há muitos anos na grade, né? Darleide Alves, que é o consultório de família, Teru, Vida e Saúde. Ah, gente, aproveitando que ela tocou no assunto, na verdade eu já toquei, né? Porque eu tenho uma intenção. Eu quero conhecer onde ficam os nossos figurinos do pessoal Entre Família. Consegue levar a gente lá? Claro, claro. Vamos lá, gente. Vou mostrar pra vocês o figurino da Darleide para o Entre Família. Aqui fica todas as peças dela, do acervo dela. E aqui fica essa saia que ela já usou várias vezes. Linda, 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 super icônica, maravilhosa. E super conhecida também. Marcou bastante o pessoal de casa. Sim, sim. Agora eu quero que você mostre pra gente onde fica o figurino do Pastor Aleixo e do Abinal. Onde que fica? Conta aqui. E tá bem pertinho. Ah, é? Olha só. Olha. E aqui é de quem? Do Aleixo. Uhum. Todas as peças bem cuidadas, os blazers. E aqui do ladinho? Fica o Abinal. Ah, bem pertinho pra poder... E dá erro? Acontece de pegar o figurino errado, colocar pra pessoa errada? Bem raramente. Acontece, mas bem raramente. Porque, gente, aqui tem todo um cuidado, viu? As roupas são limpinhas, bem passadas, pra gente conseguir levar ainda mais informação pra você aí de casa. Eu fico por aqui no nosso Momento Mais Info e volto com vocês aí no estúdio. Tchau, tchau. Legal, obrigado às meninas do figurino aí, né? A Jaque, a Ana Lara, a Dai, galera toda que tá com a gente ali cuidando, né? Pra gente tá sempre elegante. E a maquiagem, né? A Leandra e todas as meninas ali também. É muito bom. E a mágica, né? Da replicar, né? Você viu ali a saia da Darleide, tipo a calça. Sim, essa vai camisa mesclando. eu já usei, mas eu já usei ela de jeans, já usei ela com outras coisas, é bem interessante. É bom demais. Vamos até Mas levantar agora aqui. a gente vai levantar, Pra gente né? fazer um que a gente desfile vai- de moda. vai- aqui, ó. pra vocês Tchan, verem, né? O tchan, nosso... tchan. Pra vocês darem uma espiadinha Nosso no look que as visual. meninas arrumaram. Tá da Pra hora, né? receber ele, o meu pastor. Grande Gilmar. pastor. Aqui tem que ser formal, pastor, assim. Que alegria estar. Obrigada, pastor. E aí, pastor, você tá bem? Graças a Deus, bom recebê-lo, viu? O privilégio A é gente meu. vai ficar sentadinho aqui, vamos comer um bolinho Opa. e depois vamos pro intervalo, né? É Na isso? volta. É isso. Então tá bom. Enquanto a gente come o bolo, a gente vai pro intervalo pra não falar de boca É cheia. isso, porque na TV é feio. Então vamos pro intervalo rapidinho, já já a gente volta por aqui pra começar esse bate-papo que interessa muito pra você e pra gente também. Até já.
Para você que já passou por aquela fase da adolescência, acho que vai entender um pouco do que a gente está conversando hoje aqui, ou quem sabe tem filhos adolescentes, se esqueceu, foi há muito tempo a sua, mas tem filhos adolescentes e lida com isso, como fazer com que andem juntos, né? Adolescência, essa fase de descobertas, fase de se encontrar em que grupo eu estou, e a cabeça tá sempre ali, ó, a milhão. Como fazer com que esse turbilhão e a fé andem sempre juntos ali, a busca por Deus, a consagração e tudo mais. Pra gente... para nos ajudar a gente nesse contexto aqui, pastor Gilmar Batistotti, apresentador do programa Escola Bíblica aqui na TV Novo Tempo, programa aquele de pregações lá também, como é que é, pastor? Adoração. O que mais, pastor? Além dos fatos na rádio. Verdade, às 5 da tarde de segunda. Onde nós viemos. As raízes, isso. E também já Muito foi bom. Apresentador do Entre Família. Já estive aqui. Segundo o Cristiano Magalhães, né? O topete dourado. Minha diretora. Olha O isso. tempo passa e a gente continua trabalhando aqui na Coisa Novo boa, Tempo, né? e fazendo coisas diferentes. Pastor, eu falo que o senhor é o pastor da minha casa porque o senhor tem me ajudado bastante em relação ao meu adolescente. Eu tenho um adolescente de 14 anos e tem essa transição. O pastor tem 2 filhos que já passaram da adolescência, né? Já Porque agora é são até adultos. 25 anos, já são adultos. Então o senhor sabe os traumas, as questões de... Ainda mais o senhor sendo pastor, né? Então essa coisa da fé vindo por eles e não mais pelo pai ou pela mãe, pelo sistema familiar. Como é que a gente faz para não perder, para que continuar incentivando nossos filhos a terem fé? Esse é um desafio muito grande, né? Talvez a gente tenha que começar com a gente, né? A reflexão que a gente tem sobre a vida, sobre como nós olhamos para a vida, quais são os nossos valores, o que é importante para a gente. Quando a gente vai para a Bíblia, por exemplo, no Salmo 127, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E queira ou não, todos nós somos, de alguma forma, moldados socialmente. Então eu começaria perguntando assim, quais são os meus valores para a vida? O que é mais importante para mim? Porque os filhos, em todas as fases, eles serão influenciados pelo ambiente em que eles estão. Eles são moldados, como um espelho. Quando eles são menores, a gente tem uma influência muito maior nesse processo. Mas eles vão crescendo e vão continuando, né, observando a gente. Agora, nesta fase da adolescência, é a fase que eles estão buscando a identidade, que é aquilo que você falou. Esta fé, que é a fé do meu pai, é a fé que eu quero para a vida? Então, é assim, eu comecei a ensinar lá na infância. E eu sempre digo assim, ó, se você quer que os seus filhos sejam pessoas de oração, ore. Você precisa ser uma pessoa de oração. Se você quer que os seus filhos perdoem, perdoe. Se você quer que os seus filhos tenham um espírito de gratidão, sejam gratos. E agora eu vou resumir aqui a essência do cristianismo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu quero que o meu filho ame verdadeiramente a Deus, em qualquer fase da vida, ainda que talvez em algum momento ele se distancie, porque isso pode acontecer, mesmo diante de um lar equilibrado, com acertos, isso pode acontecer. Porque eles entendem que eles têm opinião própria também, né? É justo nessa fase, eu acredito, que é onde eles entendem, não, peraí, eu posso escolher diferente, eu posso, sei lá, seguir um caminho, um rumo diferente, e aí eu acredito que é onde começa todo aquele turbilhão de coisas que você falou, né? Eu quero mesmo isso para minha vida? Né? O que eu vou fazer, tal, que grupo que eu quero pertencer. E não precisa ter medo desse... Eu não preciso temer. Assusta a gente? Assusta. Lógico, quando ele começa a questionar, mas esse é um processo cognitivo de encontrar-se. Questionamento é bom, né? Exatamente. E aí eu só quero resgatar, se eu quero que meu filho ame a Deus, eu preciso em todas as fases demonstrar isso. Se eu quero que os meus filhos amem ao próximo, eu preciso ter um olhar afetuoso para o próximo também. Então,
Se eu quero que meu filho tenha fé, eu tenho que demonstrar essa fé em pequenos gestos, que seja estudando a Bíblia, que seja em oração e tudo mais. Né? E também diante das surpresas, das decepções, porque os nossos filhos... Eu lembro muito bem de uma reflexão que uma vez o pastor Martin, que é o nosso diretor no NASP, fez numa apresentação de um bebê. Ele disse assim, os filhos vão crescendo e em determinado momento eles vão olhar e dizer assim, meu pai não é tão perfeito assim. Meu pai se abala. Mas diante dessas situações... Como que ele lida? Exatamente. Aonde eu me agarro? Né? Quem é o meu socorro? Então eu diria assim, Patrícia, não se molde aquilo que é proposto. A gente vai para Romanos capítulo 12, né? A gente não deve se conformar, mas a gente deve se transformar. Então eu preciso transformar minha mente, minha visão de mundo, meu apegar-se a Deus, para que dessa forma eu influencie positivamente. Então, mas aí, né, agora tá lindo, tudo muito bonito, né, afinal, agora vamos lá. Vamos lá, na realidade não é bem assim, tem um desafio, Senta porque que lá vem a história. Como o senhor falou no começo, tem a ver com o espelho, quando você começa a ver que as coisas não estão tão boas quanto você no seu mundinho imagina que você fez o seu melhor, você fala, esse espelho tá feio, né? Eu não quero mais ver isso. Como é que eu faço para, numa altura do campeonato, porque até então a gente acha que a gente tá abafando. Na altura do campeonato você tá com um filho de 13, 14 anos e você fala, uau, e agora? O que eu e meu esposo e meu sistema familiar eu preciso mudar para que ele entenda que não é bem daquele jeito, ou tá na hora de eu também me moldar, até né? Quando a gente é confrontado com algumas situações ali, né, do que a gente... talvez era na adolescência ou na infância, meu vendo pai falava assim, isso. faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Porque era assim antigamente, né? Hoje não. Porque na adolescência e juventude, eles desejam aquilo que é primordial para absorver a fé. Chama-se coerência. Então eu tenho que ser coerente com aquilo que eu digo acreditar. Então ele tem que ver isso na minha vida. Ok. Mas eu tenho as minhas limitações, eu tenho os meus defeitos, eu tenho as minhas falhas. Eu sugiro a leitura do capítulo 7 e do capítulo 8 do livro de Romanos, quando Paulo vai dizer assim, né? Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. É verdade. E aquilo que eu gostaria, eu não consigo fazer, né? Aí, no capítulo 8 é uma continuação, porque no final do capítulo 7 ele vai dizer assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele já dá a resposta, graças a Deus por Jesus Cristo. É a graça de Deus. No capítulo 8, ele vai falar sobre andar no Espírito. Então, Patrícia, sugiro 2 livros aqui que vão ajudar. Um é Pais Guiados pelo Espírito. Pega caneta e papel aí, viu? Vamos anotar. Eu não tinha combinado, diretora, que eu ia citar esse livro, mas está aqui. Mas vamos lá, anotando aí. Vale a pena, porque em todas as fases eu preciso pedir o Espírito Santo para me controlar. E aí é um processo de mudança, que é o fruto do Espírito com seus montinhos de gomos. Né? Então, se eu... Né, vamos pensar quais são as minhas fraquezas, as minhas debilidades. Senhor, transforma. Né? E o outro livro que eu quero sugerir, até deixei ele no bastidor, é O Desafio de Amar para os Pais. É um livro de meditação, são 40 dias em que você vai se desafiar a amar o seu filho. Aí você diz assim, mas eu já amo, pastor. Não, nós não amamos. Mas às vezes a gente... que não. Mas às vezes a gente, nesta onda que nos é imposta, no mundo social, de consumo que a gente vive, nós podemos achar que estamos amando, mas nós estamos nos equivocando. Então, esse livro vai ajudar a gente nesse processo, tá? É verdade, sensacional, viu? Então, esses 2 livros que o pastor trouxe a dica aqui, e eu tenho um terceiro, tô nessa aqui, ó. Tem um terceiro livro para indicar para você, na verdade uma revista, viu? Que é essa revista que tá aqui, ó, peguei.
Pais preparados, filhos de caráter. Já tem a sua? Pergunto, já tem a sua revista aí, Pais preparados, filhos de caráter? Você que é pai, mãe, meu filho tá pequenininho ainda, tá pequenininha, ou a esposa tá gestando ainda, tá com o bebezinho na barriga. Mas olha, deixa eu te falar sobre sexualidade, por exemplo, com os filhos. Se o pessoal tá mais Abinal, isso daí é quando eles estiverem maiores. Não, é negativo. Sexualidade a gente precisa falar desde quando nossos filhos são pequenininhos. Como assim? Na forma que eles vão entendendo, desde o trocar uma fralda ali, né, para a criança ir entendendo as partes que são protegidas e dentre várias outras situações aí também, ó. Como proteger os nossos filhos, proteger os filhos de abusos, proteger os nossos filhos de pessoas maldosas. O emocional deles tem que estar protegido e preparado também para lidar com esse mundão doido aí à nossa volta, é ou não é? É doido, não é mesmo? Quando a gente começa a ver tudo à nossa volta, essas mudanças, transformações aí, a gente pensa, o que será do futuro dos meus filhos? Né? Se agora, em 2026, né, começando 2026, a gente já está vendo tanta coisa, daqui a uns 5, 10 anos, como é que vai ser? Vamos preparar agora. Pais preparados, filhos de caráter, é o material que indico para você entrar em contato agora, tá? Não deixa para depois, entre em contato agora pelo telefone que aparece já na sua tela, 129-8244-4449. Marcou aí? 129-8244-4449. Peça agora a sua revista e vai chegar gratuitamente na sua casa, tá bom? A gente já tem a nossa. É ou não é? A gente, para terminar esse momento aqui com o pastor, eu queria pedir, pastor, que mensagem que a gente pode deixar, que o senhor pode deixar para as mães que estão tendo dificuldades hoje em ajudar na educação da fé? Não sei se a gente pode falar dessa maneira para os seus filhos adolescentes. Eu quero primeiro dar uma sugestão técnica. Às vezes a gente precisa buscar um processo terapêutico e isso faz bem para a gente. Porque nós carregamos na nossa vida traumas, feridas que fizeram parte do nosso processo. E a gente precisa reavaliar isso como pessoas para saber se nós não estamos replicando algo que a gente trouxe ao longo da vida. Mas eu quero dar uma sugestão espiritual. O maior interessado na salvação dos nossos filhos não somos nós. É Deus. É Deus. Né? A gente acha que é a gente, mas é Deus. Então coloque o seu filho diante de Deus. Verdade. Em todos os momentos. Ore, interceda, né? Porque Deus está criando todas as formas para que os nossos filhos tenham um encontro com Ele. É verdade. Mas a primeira forma somos nós. Então, mesmo que eles passaram da infância, não esqueçamos que eles continuam lendo uma Bíblia. E essa Bíblia chama Nossa Vida. Verdade. Eles continuam lendo. Talvez eles até não vão, né? Em algum momento dizer assim, não quero mais ler a Bíblia. Né? Mas eles estão lendo a gente. E aí eu lembro da história que está em Lucas capítulo 15, que a gente conhece e aplica de várias formas, que é a história do filho pródigo. E eu pergunto, por que o filho decidiu voltar para casa? O que vocês acham? Por que o filho decidiu voltar para casa? Que ela tinha segurança? Que tinha acabado os recursos? O filho decidiu voltar para casa porque sabia que o pai nunca tinha deixado ele de amar, deixado de amá-lo. Nunca. Ele sabia que ele iria encontrar um pai amoroso. E amor na Bíblia não é como eu me sinto em relação ao outro, mas é como eu trato. Então, continue amando, continue clamando, intercedendo e colocando seus filhos diante do Senhor. Ame, se precisar, chore, mas nunca deixe de orar, tá bom? Verdade, muito perfeito. Bom. E você sabe que nesse processo, na nossa igreja, tem um ministério diferente, que é o Ministério dos Adolescentes. E nesse ano que passou, eu resolvi me envolver um pouquinho para que eu conseguisse estar mais próximo do meu filho
entender como que ele agia, porque lá ele estudava a Bíblia, lá ele se relacionava com aqueles amigos e o ambiente, como a gente tinha falado aqui. E a igreja como um todo, outras igrejas também, tem projetos voltados para adolescentes. E o que a gente quer mostrar agora é a história de como que a gente pode fazer com que esses adolescentes se envolvam, né, num ministério, para que esses adolescentes não fiquem só na teoria e vão para a ação, para a prática. E essa é essa história que a gente vai conhecer agora no próximo VT. Ficam o tempo todo no celular. Se preocupa demais com a opinião de seus amigos. De repente ficou com vergonha de tudo que fazia na igreja. Esquece tudo o que eu falei. Meu filho parece outra pessoa a cada 10 minutos. Por que mudam tão rápido? A adolescência é um tempo de mudanças intensas. Para os pais, pode ser assustador. Para os filhos, um mundo de descobertas, dúvidas e escolhas. Socialmente, quando a gente vai analisar a adolescência, por vezes é um lugar que é caracterizado por um não lugar. Isso significa que, às vezes, o adolescente, ele nem sempre é visto como criança e nem como adulto, porque ele não consegue, por vezes, ter a autonomia de um adulto para algumas coisas, mas também não é tratado com os cuidados que uma criança precisa. Isso acaba confundindo um pouco do próprio adolescente saber qual que é o lugar ou os limites que ele tem em relação ao papel dele. É a construção de uma autonomia, de modo de pensar, inclusive, de se posicionar em relação ao mundo e à vida. Ele vai procurar se aproximar dos pares de outros adolescentes e jovens para que eles consigam, de alguma forma, também desenvolver outros modos de pensar. Isso também facilita para que, nesse desenvolvimento, esse jovem tenha decisões e posturas que fazem parte desse escopo do que ele aprendeu a ser, do modo como ele aprendeu a ser. Controlar isso é muito desafiador porque o adolescente vai buscar autonomia. Então, se o pai e a mãe impor, provavelmente o movimento do adolescente vai ser de afastamento, o que a gente pode entender como rebeldia. Pesquisas da Sociedade Brasileira de Pediatria apontam que 7 em cada 10 adolescentes se sentem pressionados pela opinião dos colegas, o que impacta diretamente na autoestima e no comportamento. O cérebro adolescente ele passa por uma transformação muito profunda nessa época. E uma das principais mudanças que acontece é o amadurecimento do lóbulo pré-frontal. Só que esse processo é um processo lento. Ele começa no início da adolescência e ele vai até aproximadamente os 25 anos de idade. E o lóbulo pré-frontal ele é responsável por algumas coisas, como por exemplo, planejamento, autocontrole, julgamento e tomada de decisões. Só que essa área ainda não está totalmente amadurecida nesse período. E isso acontece então, gera um descompasso neurológico. O adolescente, ele sente intensamente as coisas, mas ele ainda não tem a capacidade total para planejar, para racionalizar, e às vezes ele age baseado nas emoções e só depois ele para pensar nas consequências. Gosto de fazer bastante academia, gosto de ouvir música e sair com os amigos. Eu gosto muito de ouvir música, de ler, eu gosto muito de passear, conhecer lugares novos, desenhar também, mexer com pintura. Eu gosto de passar o tempo com as pessoas que eu amo, gosto de brincar com meu cachorro e eu gosto de treinar. Pegar fotos dos momentos importantes, eu imprimo, faço colagens com ela, escrevo e tenho um caderninho para guardar tudo isso. Academia, correr, principalmente cuidar mais da minha saúde. Na igreja, sou do coral, sou comportor. Quando me chamam, eu prego. Participo do coral, eu frequento a escola sabatina. Gosto de estudar a Bíblia, prestar atenção no culto, na pregação, no louvor. Eu gosto muito do clube de desbravadores e também gosto de ajudar na classe das crianças na escola sabatina. Dados do censo de 2022 mostram que a cada 6 adolescentes, 4 têm religião ativa, enquanto 2 se declaram sem religião. E tem uma coisa muito legal que a gente precisa pensar aqui, que os pais precisam ficar atentos, é que o ambiente nessa fase, as amizades, os hábitos, os locais onde ele frequenta, tudo isso vai trazer grandes benefícios e vai moldar, vai fixar no cérebro. Então, se eu quero que o adolescente, na vida adulta, ele age de determinadas formas ou ele se comporte de determinados jeitos, é dentro da adolescência que nós precisamos reforçar esses comportamentos
filhos, porque a tendência desses comportamentos permanecerem é muito maior se eles são promovidos, reforçados e estabelecidos nessa fase. E os pais, eles vão ser muito importantes porque o adolescente, ele ainda não tem todo o amadurecimento necessário para tomar decisões. Uma vez que o cérebro vai se desenvolver plenamente lá perto dos 25 anos, principalmente essa área onde a gente faz a tomada de decisão, os pais precisam ensinar os filhos a tomarem decisões e a se responsabilizarem pelas consequências. Os pais precisam dar um pouco mais de autonomia para que esse indivíduo ele se desenvolva plenamente e se aproprie dessas habilidades. Se você quer que um adolescente siga o que você está dizendo, você tem que ser coerente. Isso começa desde sempre. Se você prima pela honestidade, a partir da adolescência que a criança, né, adolescente, vai ter um olhar para o que realmente acontece, não só o que você diz. É nessa fase que ele está realmente constatando, será que meu pai falou que ele era bom, mas será que ele é bom mesmo? Ele está falando a coisa certa? Por isso que é tão importante a gente estar inserido, primeiramente, numa família que preza por bons princípios e pratica isso. Além disso, a gente tem que ter uma comunidade envolvida na igreja, na escola, onde cada cantinho, a escola ou a igreja, converse da mesma maneira que se conversa em casa. Por quê? Porque ele está tentando encontrar em si esse valor e esse lugar de pessoa que tem direitos, mas também que tem autonomia para decidir, para pensar por si. Nada acontece por acaso, né? Tudo é uma construção. O caráter é uma construção, a educação é uma construção, né? Se a família vem sempre dizendo e fazendo o que está dizendo que está fazendo, a criança vai aprendendo que aquilo é a verdade, que aquilo é o ideal a ser seguido. Isso fortalece a sua espiritualidade, isso aprofunda as suas questões e as discussões, e inclusive a sua forma de pensar e racionalizar, e isso faz um amadurecimento acontecer de uma forma muito mais forte. A prática da fé, ao invés de ser prejudicial para o adolescente, ela pode ser muito positiva. A gente tem que guiar até essa criança ser adulto, né? Porque esse é o nosso papel, né? Educar é guiar, né? Guiar no bom caminho. Sem impor, mas auxiliando na tomada de decisão, para que o adolescente consiga se perceber como alguém capaz. A fé pode ser um porto seguro em meio às transformações da adolescência, mas ela precisa ser vivida com autenticidade e os pais podem ajudar, participando juntos, ouvindo sem julgamentos e mostrando com o próprio exemplo que a vida cristã também pode trazer descobertas, aventuras e crescimento. Muito bom, que isso sirva para você de inspiração também para incentivar que o seu jovem, o seu adolescente esteja em algum movimento. Pastor, muito obrigada, é sempre bom estar aqui, é uma aula que, como pessoa, né, o senhor, por ser uma pessoa muito próxima, eu vejo no senhor a tentativa, os erros, que o senhor só fala, né? Eu não vejo, né? E que nem tudo sai tão perfeito, mas a esperança de conseguir aí fazer uma coisa e ser melhor, né? Para os seus filhos e para onde o senhor está. Privilégio. E a gente se encontra de segunda a quinta, 7h30 da noite, no Escola Bíblica, na rádio, das 5 às 6. Uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Gilmar Batistotti, aparecendo aí na sua tela, para você segui-lo nas redes sociais e já acompanhar todas as programações aí também com o pastor Gilmar. Vamos para o intervalo rapidinho, Paty? Daqui a pouco estamos de volta e tem muita coisa boa chegando no próximo bloco também, tá? Tem canal da mãe. É verdade, hein? Como é que a gente faz para ajudar aí os pequenos a iniciar a fé cristã? Para muita gente é um desafio grande falar de adolescência, falar de fé, mas a TV Novo Tempo está aqui para te ajudar com esse propósito que você deve trazer, nós como pais, na verdade, né? Devemos trazer para os nossos filhos, ensinar o caminho pelo qual eles devem andar, porque conforme vão crescendo, eles não vão se desviar dele. Por mais que se desviem em algum momento por uma escolha ou outra, eles já sabem qual é o caminho para voltar. E a Novo Tempo está aqui 24 horas, levando mensagens de esperança, de amor, de paz, essa nossa proximidade com Jesus, porque nós temos pessoas que acreditam nesse ministério da Rede Novo Tempo e nos apoiam financeiramente. São os Anjos da Esperança. É através deles que nós recebemos recursos para manter a TV Novo Tempo no ar, a Rádio Novo Tempo, a web, a Escola Bíblica, materiais que a gente envia para todo o Brasil e disponibiliza na internet para quem quiser acompanhar ao redor do mundo também. Se você quer fazer parte dessa missão junto com a gente, você pode se cadastrar. Tem filhos, filhas, cadastre-os também aqui no projeto Anjinhos da Esperança, para que eles também
entendam desde cedo, desde pequenos, que eles também podem fazer a diferença na vida de outras crianças, adolescentes, jovens, enfim. Telefone para você entrar em contato com a gente, anota aí nosso WhatsApp, que é o 12981766630. Quer fazer a doação agora mesmo através do nosso Pix? Então, já anota a chave Pix também, que é o e-mail anjos@novotempo.com. Foi aí? anjos@novotempo.com. Faça sua doação de qualquer valor e continue ajudando a Rede Novo Tempo crescer e levar essa mensagem avante, porque a Novo Tempo ela é mantida apenas por doações e a sua faz toda a diferença. Vamos lá junto com a gente fazer a diferença na vida de mais e mais pessoas também, tá bom? É ou não é, Patrícia? Vamos fazer a diferença. É verdade. Agora a gente vai receber uma pessoa aqui no estúdio que ela não vem muito aqui na frente das câmeras. A voz dela tá sempre ecoando. Mas a voz dela tá com a gente, ela tá em todos os momentos. É a Maíra Marques. Olá! Bem-vinda. Que prazer estar muito aqui. Bom. Ó, a Maíra. E aí, Maíra? Tudo bem? Bem-vinda. Maíra tá fingindo cortesia. Maíra é a diretora do nosso programa, produtora, jornalista, especialista em educação parental. Então ela sabe do que ela está falando, do que é fazer esse programa, ela tem pesquisado, tem estudado. Ela é casada, ela é mãe, está passando aí com uma série de... Não vamos falar dificuldade, né, Maíra? Só nos nossos áudios, né? Desafios do dia a dia. E a Maíra fez o seguinte, a gente conversando nesse momento da gente aí da maternidade, a gente troca muita figurinha e a gente criou o quadro Canal da Mãe. Que a gente quis falar de hábito, a gente quis falar dessas mudanças que a gente espera que aconteçam dentro das nossas casas. E aí, quando chegou no último episódio, a gente vai soltar primeiro o episódio? Agora eu me confundi. Vamos conversar um pouquinho. Me dirige aqui, Maíra. É legal que ela vai dirigindo daqui mesmo, né? Agora a gente pensou em como que a gente falaria da parte de espiritualidade e esse foi um que você construiu. E a gente hoje está falando da adolescência, né? Da fé na adolescência, mas a gente sabe, a gente descobre isso a cada dia, que começa lá nos primeiros passos na infância, não é isso, Maíra? Exatamente. Primeiro, boa tarde, né, para o pessoal de casa que está nos acompanhando. Boa tarde para vocês mais uma vez. E, de fato, quando a gente começou a gravar, né, Paty, eu lembro que eu falei, não tem como a gente encerrar um canal da mãe sem falar da questão de quem nos ajuda em todas essas áreas da nossa vida, seja na questão física, na questão de educação de filhos no geral, se a gente não tiver Deus, que nos ajuda a vencer os desafios. Eu até costumo dizer que é Deus quem me ajuda, porque senão eu não daria conta. Então foi isso que eu pensei para a gente encerrar o Canal da Mãe com chave de ouro, digamos assim. E até me permita olhar para o pessoal aqui de casa para falar sobre uma pesquisa que saiu no ano passado, um estudo que foi divulgado em agosto de 2025, intitulado Brasil no Espelho. E ele entrevistou quase 10 mil pessoas em todos os estados do Distrito Federal. E os resultados mostram que, apesar das diferenças regionais, os brasileiros eles compartilham mais semelhanças do que diferenças. E dentre essas semelhanças, o estudo revelou que os brasileiros são movidos, no caso, né, pela fé em Deus e pelo carinho pela família. E 90% dos brasileiros acreditam que o amor é o que define uma família. E desses também, 96% concordam com a frase família é a coisa mais importante da vida. E desses também, 96% afirmam que Deus está no comando da sua vida, têm fé e por isso acreditam que tudo vai dar certo. Então, se essa pesquisa revelou que Deus é a base da família, que a família precisa dessa união, desse amor e precisa de Deus na família, não tinham como encerrar o Canal da Mãe sem a gente trazer a vertente da fé, do relacionamento com Deus, dos pais e o relacionamento com Deus e da família como um todo nesse relacionamento com Ele. E é por isso que eu pensei de a gente encerrar o quadro Canal da Mãe, trazendo reflexões sobre esse assunto. Legal. E o Heitorzinho tem 4 anos agora, 4 né? 4 anos e meio já. 4 anos e meio. Que rápido, hein? Como que você e o William, né, no dia a dia, trazem isso para ele, colocando na prática?
algumas formas? É um desafio porque a gente tem inúmeras atividades durante o dia, mas nós priorizamos a primeira hora da manhã com ele. Ele é um garotinho que acorda cedo, então ele acorda quase junto com a gente. A gente separa ali uns minutinhos com ele nos primeiros momentos do dia, às vezes não dá certo. E aí a gente coloca em outro momento do dia, mas não deixa de fazer, porque a gente acredita que isso impacta diretamente ali na saúde espiritual do nosso filho, ainda que ele tenha pouca idade. Então, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, a gente vai administrando ali o tempo e a gente consegue seguir aí numa rotina com ele e a gente já percebe que faz a diferença na vida dele, ainda que pequenininho. Tá bem. Não é fácil, cada pessoa tem as suas maneiras, né? Verdade. Tem a sua própria maneira, cada lar tem o seu próprio esquema para fazer isso acontecer. E a gente vai agora para o canal da mãe, a gente conheceu a história de uma mãe que foi colocando ali os primeiros passos e que encantou a gente tão pequenininha. A menina já decora versos bíblicos. Eu vou parar de falar para que você assista o VT. Eu costumo dizer que ser mãe é parecido com aquela boneca da nossa época, sabe? Que podia ser e fazer tudo. Uma hora ela era advogada, depois ela era médica, atleta. A gente vive trocando de papel o tempo inteiro. E de uns tempos para cá eu percebi que eu precisava trocar esse papel de profissional para mãe assim que eu chegava em casa. E olha que não é fácil, hein? Tem dias que eu chego em casa cansada, ainda tenho as tarefas de casa, mas eu tento manter o compromisso que nós temos com Deus, estar com as crianças e nem que seja para fazer uma pequena oração diária. Não é perfeito. Nem sempre dá certo ou eu consigo sozinha, mas eu sigo nessa missão aí que a gente tem como mãe de estar com os nossos filhos no céu. A minha mais velha, né, eu começava ali, de bebezinha, era algo muito rápido, acho que não passava de 3 minutos. Então eu li a lição e sempre a história, por exemplo, a história de Moisés, estou contando a história de Moisés. Então eu pegava um bebezinho, uma bonequinha, pegava um paninho, pegava um cesto e aí tentava contar a história ali rapidamente para que ela entendesse e respeitasse o tempo dela, né, de concentração. Aí você tem uma diferença de mais ou menos um pouco mais de 2 anos entre uma filha e outra. 2 anos e 9 meses. Então, 3 anos quase. E aí, como é que é hoje aquela que tem uma concentração mais curta para aquela que já tem uma habilidade um pouco maior? A mais velha já consegue entender bem, né? Então, o foco sempre é o mais novo. Então, primeiro eu conto a história do mais novo e aí terminou ali, a outra eu sempre explico para ela que agora vai ser a história da irmã, então ela também consegue compreender, mas enquanto isso ela está com outros objetos que faz parte da história dela. Então, assim, não tive muita dificuldade, de verdade, com essa questão. Você achou mais fácil? É mais fácil porque eu, né, já lido com isso e a outra... Claro que tem dias que sempre tem uma birra, sempre tem alguma coisa, mas eu consigo lidar e não vi muita dificuldade. Os desafios são grandes por causa da rotina, que muitas vezes é puxada, os horários que não batem como deveriam bater. A diferença de idade também é um desafio para que o conteúdo seja adaptado, seja relevante, né, para as idades diferentes. Tá? Mas se nós sempre pensarmos em mostrar aos filhos o quanto isso é importante e relevante, não simplesmente para uma vida espiritual, não que a vida espiritual seja simples, mas mostrar que isso agrega para a família de uma maneira muito especial e íntima, onde os familiares têm um momento, um ambiente, né, e um momento ali seguro para conversar, expressar seus sentimentos e se conectar com Deus. A criança, ela precisa saber de rotina. A gente já, quando tem o bebê, a gente já começa aquela rotina da hora da mamada, né, do banho, da rotina noturna para dormir e para o culto também é a mesma coisa. Então elas já sabem que ao acordar,
eu já peço, filha, eu tenho um Jesus de amigurumi, que eu uso ele no culto, tem a Bíblia, aquela de feltro, e tem as lições. Então eu já falo, já fica ali na gaveta, eu falo, filha, pega lá, ela já sabe. Então assim, o hábito ele vai sendo formado dia a dia. Você vai priorizando e a criança ela vai entendendo, então ela já sabe que aquele momento é a hora do culto. Você pode fazer um culto rápido com muita intenção. Eu vou dar uma dica muito simples de algo que você tem na sua casa que pode trazer essa dinâmica para o culto. Criança gosta muito de vestir roupas de adultos. Você já viu e eu tenho certeza que você já fez isso. Vestir roupa do pai, da mãe. Então, quando você vai contar uma história, você pode construir com a criança aquele personagem. Pegar as roupas que tem no guarda-roupa, cadarço, meia, e construir essas personagens para que os filhos participem. Aí você pode estar perguntando, mas meu filho é adolescente, ele não vai querer ficar, né, fazendo personagem. Mas você pode criar alguma estratégia, por exemplo, hoje o meu adolescente vai ficar responsável por contar a história. Então você já vai estar dando uma responsabilidade para ele, de algum modo ele vai participar. Mas geralmente o adolescente ele gosta de fazer o culto sozinho. Então também tem que ter esse respeito. Ele tem o momento dele, ele vai construir o momento dele, e no culto familiar você pode perguntar o que ele observou no culto individual. O que ele tem para trazer de novo do que ele estudou. Ou você pode perguntar o que aconteceu durante a semana com os colegas e tentar contextualizar com algo bíblico. Isso vai fazer com que o adolescente também se envolva. E no dia que tem um médico, e no dia que uma criança está doente, e num dia que você perdeu a hora, e aí, como é que você faz? Acontece, né? E aí, o que eu penso sempre, assim, e conversando, orando com Deus, é que independente da hora, independente do momento, independente do dia, se foi tranquilo, se foi tenso, a gente sabe como mãe que a rotina é cansativa, não é fácil. Então, independente, se eu não conseguir fazer pela manhã, eu vou fazer à noite, ao dormir, antes delas dormirem. Então a gente lê ali, às vezes até horas, eu não consigo ler, estamos cansados, estamos doidas para dormir. E aí a gente pelo menos faz uma oração, agradece a Deus pelo dia, né? Fala da importância, só não conseguimos fazer o culto, mas agora a gente vai fazer uma oração, agradecendo a Deus. Independente das dificuldades, né? E do que aconteceu ao longo do dia, para mim o mais importante é fazer. Eu gosto de pensar na analogia de você pegando uma pedra e jogando num lago. No momento que a pedra cai, ela forma uma onda ali circular que vai se espalhando, né? E dependendo da intensidade que a pedra foi jogada, vai alcançando um espaço enorme ali. Então, quando você pensa em maturidade espiritual, você pensa em resiliência, em resolução de conflitos, o quanto isso vai influenciar positivamente para que a criança ou adolescente seja um bom jovem futuramente, nos ambientes que frequenta, e não só a igreja, mas escola, trabalho futuramente. Então isso tem um impacto muito grande, positivo e especial na vida dos adolescentes, que se espalha realmente para todas as áreas da vida. Só para a gente finalizar, o senhor tocou num ponto que é o que a gente está tentando trabalhar aqui durante esse quadro. Não é de primeira, né? Quando o senhor fala da pedra, essa ondinha, ela vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Talvez pensar além, né, no futuro. E não é tudo de uma vez, é de pouquinho em pouquinho, é isso? Isso. Aos poucos você vai criando a rotina, você vai criando o hábito, você vai criando o desejo de participar desses momentos. Isso vai criando a intimidade necessária, e quando as nossas crianças, os nossos filhos, entendem realmente a importância que esses momentos terão para toda a vida deles, as coisas se tornam mais fáceis e fluem de uma maneira muito mais tranquila e orgânica, para que esse momento seja realmente especial e, diante dos desafios diários,
diários, realmente eles sintam a necessidade de ter esse momento em família junto com Deus. A lição do Hall, ele é mensal, né? Então, todos os dias ali, repetindo o verso, eu vi que ao final do mês, ela já sabia o versinho. Pequenininha, 2 anos de idade, ali ela já sabia. E aí eu comecei a estimular ela para ficar repetindo. E aí, o Hall são 3 lições, né, trimestral. E aí, a primeira lição, eu perguntava para ela, filha, a primeira lição, qual que é o versinho? Ela repetia. E aí, passei para o segundo mês, aí lembrava ela do versinho do mês anterior e acrescentava mais o versinho. E assim foi. Aí, quando entrou a lição do jardim, que a lição é semanal, aí eu falei, meu Deus, será que ela vai dar conta? Aí eu falei, mas... Aí ficou assim. Aí, todos os dias, lemos, como a lição é semanal, lemos todos os dias, aprendeu o primeiro versinho, passou para a semana seguinte, vamos lembrar o verso anterior e decorar o verso da semana. E assim tem sido. Todos os dias, hoje, acho que estamos na lição 7, aí ela lembra do 1 até o 7 e aí prosseguimos assim. Eu acho o culto um momento de você falar de Deus para a criança, né? Dela entender que mais importante da vida é estar ao lado de Deus e tomar as decisões daquilo que ela está aprendendo, né? Decidir estar sempre no caminho de Deus. Por algumas vezes eu falei, Senhor, eu deixei trabalho de lado, deixei muitas coisas para trás para me dedicar a esse momento. Eu falo que é a minha missão hoje é estar em casa, educando as minhas filhas até elas irem para a escola. E eu acho que esse momento crucial, né, do aprendizado delas, né, da leitura da Bíblia, de saber o que deve ser feito, vai ser determinante não agora, porque agora eu não vou colher totalmente os frutos, né? Eu colho os frutos de uma criança que sabe o que fazer. Às vezes ela, mãe, o amiguinho fez isso comigo, mas não pode. O amiguinho falou que pode fazer isso, mas eu falei que... Então, assim, ela sabe o que fazer, mas eu acho que os frutos maiores vamos colher depois. Pois é, não é fácil, a gente entende que realmente não é fácil, mas nós temos vários artifícios, né? Como bem foi comentado aqui, as nossas mãos. E a Novo Tempo preparou esse material sensacional que já tem ajudado muitas e muitas famílias respondendo algumas perguntas que vão surgindo ali no dia a dia. Corre para esse material, encontra respostas e vai sabendo lidar, né, com várias questões que acontecem no dia a dia para poder ajudar na educação, no cuidado, no ensino dos filhos. Não tem a sua ainda? Não? Então entre em contato com a gente agora. Telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21. Mas para ser mais rápido, anota o nosso WhatsApp e manda mensagem agora no 129 8244 44 49. É a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, que você vai receber gratuitamente aí na sua casa. Peça sua e já comece a desfrutar das bênçãos que Deus quer trazer para o seu lar, para a sua família como um todo, tá bom? Bora continuando então? Finalzinho já aqui do nosso programa. Bora finalizar, né? Finalizar já, tá vambora. Rápido, né? Esse Menina, janeiro tá rápido. Então é isso, Maíra, muito obrigada aí pela sua parceria. Você, junto com o Elindo também, Camutali, ele que é o nosso supervisor aqui de cinegrafia. Imagens todas. E as imagens lindas, a presença. Aprendemos muito. Foi bom pra gente espiritualmente falando. Voltamos com mudanças de hábitos. E é muito bom fazer parte dessa equipe. Obrigada, Abinal. Tamo junto, Paty. Pela parceria aí. É nóis. Por me ajudar a conduzir aí. Tamo junto sempre. Obrigado também você, Paty, Mai. E obrigado a todos os telespectadores, né? Você, minha amiga, a Dona Maria, a Dona Francisca, a Dona Judite, sempre acompanhando e repassando aí. Esqueceu do seu José? Ô, seu José, tá por aí também, seu Francisco. Cadê o seu Pedro? Tá aí também? Ô, seu Pedro, aquele abraço.
Beijo no coração de todos aí. E não esqueçam de agradecer aos Anjos da Esperança, porque mais um programa aconteceu, levando esse conteúdo tão rico para você aí do outro lado. E se quiser se tornar também um Anjo da Esperança, fica aqui o nosso convite. Seja um Anjo da Esperança. Telefone, ou melhor, a chave Pix, vamos direto com ela, anjos@novotempo.com é a chave Pix para você já fazer a sua doação e fazer parte de tudo isso junto com a gente, tá? Até o próximo encontro, se Deus quiser. Meninas, valeu. Bom. Até mais, hein? Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa tarde. O Entre Família Especial de Férias já acabou, né? Mas amanhã tem mais para você continuar conferindo com a gente. Mas eu tô passando por aqui para fazer um convite todo especial. Convidar você a ser um Anjo da Esperança. Afinal, quem são os Anjos da Esperança? São pessoas que acreditam no ministério da Rede Novo Tempo de Comunicação para levar esperança, para levar Jesus para mais e mais pessoas e assuntos como esse que você acompanhou aqui no nosso programa, para que essas mensagens, esses assuntos cheguem mais e mais, alcançando mais pessoas e trazendo uma transformação de vida através do poder do Espírito Santo. Quer ser um Anjo da Esperança? Quer ser um apoiador da Novo Tempo? Então você pode fazer a diferença através da sua doação, hein? Você pode doar através da nossa chave Pix, que é o e-mail anjos@novotempo.com. Marcou aí? anjos@novotempo.com. Abinal, se eu quiser doar de alguma outra forma, sem ser o Pix, pode? Pode, claro que pode. Tem débito em conta, boleto bancário, cartão de crédito, enfim. Entre em contato com a nossa equipe e eles já vão te explicar bem certinho. 0, o código da operadora, 12 21 27 30 30. Marcou aí? 0, operadora, 12 21 27 30 30. Conversa com a nossa equipe e já se programe para se tornar um Anjo da Esperança também, tá bom? E juntos, bora fazer diferença? Agora você continua com a programação, hein? Valeu, gente! Tchau!